Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Programação de Fusão Digital da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou Horacílio Leal Barbosa Filho, sou o presidente executivo da associação. Hoje, dentro do tema Tecnologia e Inovações, o webinar vai discutir sobre novos materiais que são fundamentais para alcançar os futuros requisitos de eficiência energética para caminhões e ônibus. No decorrer da apresentação, vocês todos podem enviar suas perguntas pelo chat, que ao final serão respondidas pelos palestrantes. Solicitamos todos que respondam à pesquisa de satisfação que enviaremos após o webinar, para que possamos aperfeiçoar novos produtos nossos produtos e serviços. Aproveito a oportunidade para convidá-los a participar da 7ª edição da ABM Week, que será realizada entre 1 e 3 de agosto, no Promagno, aqui em São Paulo. Vocês podem encontrar todas as informações sobre a ABM Week no portal da ABM. Aviso também que este webinar ficará disponível no canal ABM TV no YouTube. Hoje o nosso palestrante será o Carlos Alberto Brigante, com moderação do André Pacucci. Desculpe. Brigante é engenheiro de materiais pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado da Escola Politécnica da USP. Possui 35 anos de experiências em várias posições executivas da indústria automotiva global e experiência de 12 anos em consultoria de negócios, sendo atualmente o diretor-geral da Power System Research para a América do Sul e sócio do grupo Engenho Consultoria. Foi diretor da ABM durante 8 anos, membro do Conselho Sistemista do Sindipeças, membro do Conselho de Fornecedores da General Motors e atualmente é membro do Conselho Consultivo e da Comissão de Tecnologia Diesel da SAE Brasil. André Pacucci é engenheiro mecânico pela Universidade de São Judas Tadeu, possui especializações nas áreas de projeto, manufatura e análise de engenharia pela Faculdade Senai São Paulo, e análise numérica estrutural através do método dos elementos finitos pelo Instituto ISSS, e é mestrando em materiais de processo de fabricação pela Unicamp. Possui mais de 20 anos de experiência na indústria automotiva, atuando nas áreas de engenharia, como desenvolvimento de novos produtos, processos, qualidade experimental e pesquisa e desenvolvimento. Atualmente é especialista em desenvolvimento de projetos automotivos da ArcelorMittal. Então, para iniciar, chamo o Carlos Alberto Brigante para a sua apresentação. Bom, muito obrigado, inicialmente, à ABM por essa oportunidade, na pessoa do Leal. Apresentar aqui na ABM é sempre uma volta, como uma volta para casa, né? Nós já tivemos tantas oportunidades na ABM. Agradeço também ao André, que, além de ser o moderador, me ajudou muito aqui na montagem desse webinar. E também na Miriam, nos bastidores aí, nos ajudando bastante a concretizar esse webinar. Esse webinar já foi feito ano passado e nós temos muitas novidades para esse ano, mostrando que a tecnologia e a indústria está avançando bastante nisso, e isso se torna quase que uma necessidade de atualização periódica, talvez anual, da maneira que as coisas estão andando. Ok, então, obrigado também a todos que se inscreveram, e eu vou dar, então, início ao webinar. Bom, então, nós vamos falar hoje sobre novos materiais
para aumentar a eficiência energética de ônibus e caminhões e ônibus, que nós chamamos do segmento de veículos comerciais, né? Tem muita coisa também para automóvel, mas nós vamos focar hoje em caminhões e ônibus, certo? O conteúdo de hoje, nós vamos falar um pouco de quem nós somos, da Power System, dar um overview do mercado em relação a que tamanho é esse mercado, quais são os segmentos, e também falar um pouco como o Brasil está inserido nesse mercado. Depois nós vamos falar de tecnologias, tendências, tecnologias de emissões, de gás de efeito estufa, basicamente CO2, nós vamos falar segurança e as direções para transporte de mercadorias e pessoas, né? Vamos falar também nas alternativas para o Brasil, certo? Para atender toda essa demanda, e materiais que estão associados a essas novas tecnologias, quais são as opções para componentes estruturais, suspensão, cabine, rodas, powertrain. Vamos falar em veículos elétricos também sobre bateria, depois um sumário e conclusões. Falando então da Power System, nós somos uma empresa de inteligência de mercado que começou em 76 com um banco de dados de motor, certo? E do banco de dados de motor evoluiu para banco de dados de equipamentos, veículos e equipamentos associados ao motor, e depois a powertrain, transmissão. Então, nós temos os bancos de dados globais de todas as regiões do mundo, de tudo o que é produzido e vendido em qualquer região, com detalhe da especificação. Esse é o nosso principal produto e serviço, banco de dados. E também aqui no Brasil nós fazemos muitos estudos proprietários, que são estudos específicos para uma determinada empresa ou organização, que são dados que são fornecidos normalmente para as empresas se orientarem para estratégia, né? E depois nós temos pesquisas customizadas, sindicalizadas, por exemplo, customizadas, uma pesquisa de preço, sindicalizadas, vai o segmento, né? Então, esses são basicamente os nossos produtos. Nós atuamos em todos os segmentos que usam motor a combustão, e agora nós vamos falar dessa transição que está para híbrido, elétrico também. Ao todo, isso cobre 13 segmentos, né? Hoje nós vamos falar de veículos médios e pesados, que é caminhões e ônibus. Também temos muito centrado aqui em máquinas agrícolas e máquinas de construção, nós trabalhamos muito nesse segmento. Depois temos carros, minivans, comerciais leves, motores, todos esses que vocês estão vendo que compõem o nosso portfólio de segmentos que a gente cobre. O nosso headquarter é em Minneapolis, ou em São Paulo, em Minnesota, certo? E nós temos escritório também nos Estados Unidos, em Detroit, e outras regiões do mundo, na Europa, em Bruxelas, nós temos na Índia, na China, no Japão. O escritório do Brasil fica localizado aqui em Campinas. Falando agora dos volumes, nós estamos falando de veículos médios pesados. Nós estamos falando de volumes produzidos nos anos de 2019, que nós, pré-pandemia, né, foram produzidos 3,7 milhões de veículos, né? O maior produtor é a China, certo? Seguida dos Estados Unidos e Europa. Naquela época, o Brasil, a América do Sul,
representava 4% da produção mundial. Não foi um ano bom, e o Brasil, desses 4%, 90% é produzido no Brasil, certo? Vindo no pós-pandemia, quer dizer, houve uma queda média de 5%, 5,17%, ao longo desses 3 anos, né? E a produção caiu para 3 milhões e 100 mil veículos, com a China decrescendo a sua participação. Isso tem uma explicação. A China vendeu muito em 2021, fez e isso também teve uma recessão na China. Mas o Brasil foi muito bem no ano de 2022. Nós chegamos à marca de 192 mil veículos produzidos, representa 7% da produção mundial. Nós estamos prevendo para 2030 e ainda a gente não volta no número de 2019, certo? Mas daqui para 2022 é um crescimento médio de 1,2% nesse período, combinado, crescimento combinado, e a China volta a ser continua a ser o maior, os Estados Unidos, a Europa, e nós com Brasil, América do Sul com 6%. Isso é importante notar onde estão os grandes centros de produção, porque isso também são a tecnologia inserida ou ditada nessas regiões. Também o mesmo volume, onde é que ele está concentrado por segmento? O maior segmento é os caminhões pesados, veículos pesados, rodoviários, certo? Ele era 61% em 2019, está com 63%, agora com 56%, mas a gente tem que somar também em laranja os médios pesados. Então, somando os dois, chega perto de 70%, 65%, 70%. Os demais segmentos, né? Nós temos o segmento leve, certo? Ônibus é da ordem de 10%, 10, 15% da produção mundial. Então, isso dá um panorama de como é esse mercado no mundo. Agora nós vamos falar tecnologia para esse mercado, e nós usamos esse esquema para falar de alinhamento, né? Nós precisamos alinhar essas 6 estrelas para que a tecnologia seja implementada, a nova tecnologia. Primeira coisa, ela tem que ser global. Quer dizer, é difícil ter uma tecnologia própria numa região que você não pode específica para aquela região, né? Então, você tem que acompanhar essa tendência global. O grande drive de tecnologia é a legislação. A legislação obriga, ela é um principal driver para uma nova tecnologia. Também essa tecnologia tem que ser provada, tem que ser uma tecnologia comprovada para entrar em produção. Também você precisa de infraestrutura para essa nova tecnologia, certo? Por exemplo, elétrico, você tem que ter postos de carregamento elétrico, né? Normalmente, novas tecnologias vêm associadas a incentivos nacionais ou regionais para que ela possa crescer mais rapidamente. E, por último, o custo operacional. Pode estar alinhado tudo. Se o custo operacional crescer, isso significa inflação, né? Então, o que pode eventualmente ser tolerado em nome do meio ambiente e coisas desse tipo. Bom, que tecnologia que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar, então, de veículos médios e pesados, né?
os caminhões de ônibus acima de 6 toneladas, certo? E vou falar dos principais direcionadores para essas tecnologias. Por exemplo, redução de emissões tóxicas, emissões de atendimento a greenhouse gases, ou basicamente que é redução de CO2, e é isso que nós chamamos de eficiência energética, redução de CO2. Vamos falar também de legislações específicas de áreas metropolitanas, segurança do veicular e as regulações para transporte de mercadorias e pessoas. Também dentro dessa tecnologia tem conectividade, veículo autônomo, mas nós não vamos falar disso hoje. Então, falando de emissões, e aqui nesse slide nós temos as regiões, as emissões tóxicas e as emissões de CO2. As emissões de tóxicas estão em azul marinho e azul claro a emissão de CO2. Então, passar rapidamente, porque é um slide que tem muita informação. Então, na Europa, a Europa já está no Euro 6, que nós acabamos de implementar no Brasil, né? Entrou esse ano o Euro 6, que é uma redução drástica de particulado e NOx, que são os principais componentes de efeito tóxico para a saúde humana, né? E o Euro 7, ele está para entrar agora em 2027, e há muita discussão na Europa a respeito do Euro 7, porque você tem uma redução de particulado e de óxido de nitrogênio muito maior ainda do que tem no Euro 6, e também uma outra discussão importante é o particulado saindo da borracha do pneu vai ser considerado também como particulado, não só o particulado que sai do gás do escapamento. Então, o Euro 7 está previsto, mas ele tem muita discussão, a indústria está reclamando muito dos requisitos. Em termos de CO2, a Europa já determinou as reduções de CO2, e num primeiro período, ela vai começar agora com uma redução de 15% em relação às emissões desses veículos. 15% de redução de CO2 significa redução no consumo, né, de combustível, né, com base em 2019 e 2020. E, a partir daí, ela vai progressivamente até 2040 para atender os requisitos do Acordo de Paris. Estados Unidos está na mesma situação, entrando agora também na terceira fase do EPA, e também não tem uma restrição tão forte de emissões como na Europa. Eu digo de considerar o pneu como particular de pneu como emissão, né? Mas tem um problema sério que lá a legislação é por classe de veículo. Então, para começar em 2028, é preciso que 25% dos veículos produzidos a partir dali já tenham emissão zero, certo? Então, a indústria está reclamando muito também, porque não tem infraestrutura para isso, certo? E também a maior parte dos veículos, eles são os pesados. Então, no pesado, o veículo de zero emissão no escapamento também, ele é muito problema, porque de recarga, né? Então, nós estamos evoluindo, são as regiões do mundo que ditam a tecnologia,
certo? Ou em termos de legislação, mas no próximo passo eles estão enfrentando problemas. O Japão também segue um pouco da Europa e dos Estados Unidos. A Índia, ela está basicamente agora implementou antes da gente o Euro 6. Esses estágios de redução do CO2 são só medidas, eles não têm nada efetivo ainda para dizer qual vai ser a redução. A China, ela também adotou o Euro 6 em termos de emissões, e a China tem uma maneira diferente de ver emissões. Eu coloquei ali CO2 por PIB, né? Porque eles estão medindo o CO2 como um país, todas as emissões de CO2. Quer dizer, o país emitia tanto de toneladas de CO2, então, no estágio 1, 2, 3, ele vai o país emitir, não o veículo. Então, logicamente, esses diferentes estágios, eles influenciam o veículo. Os veículos fazem parte da emissão, mas eles não é uma medição veicular, é uma medição do país. Tá? No Brasil, nós acabamos de entrar no Euro 6 em termos de emissões, e vamos até 2028 definir quais são os targets de redução do CO2 e começar a implementação disso em 2032. Vou passar meio rápido. Nas cidades, nas áreas metropolitanas, grandes cidades, normalmente as restrições são maiores, certo? Por causa da poluição atmosférica, né? Então, quem está na frente disso é da China, que nas regiões metropolitanas, 80% dos ônibus são elétricos e 20% a gás natural. Nós temos algumas iniciativas também na Europa, praticamente colocando zero emissão a partir de 2030 para a região metropolitana, né? E aqui na América do Sul, nós temos Bogotá e Santiago com restrições, vamos dizer, iniciativas de transformar a frota de ônibus em frota de ônibus elétricos. Eles estão comprando bastante ônibus elétricos, sabe? Como a gente vê a evolução dessas legislações? Então, a edição de emissão tóxica, ela começou ainda na década de 90, certo? Essas iniciativas. Em 2012, começaram os principais estudos para a redução de emissão de CO2, que não é um gás tóxico, mas é um gás de efeito estufa. Então, e até chegar em 2050 com veículos com zero emissão, que é o Acordo de Paris. Em termos de testes, esses testes eram feitos inicialmente em laboratório, passaram a ser feitos em veículos, ou o veículo tinha sido aprovado em laboratório antes de ser vendido, e hoje já estão em serviço, quer dizer, o veículo, as medições são também verificadas com o veículo em funcionamento, o que deu aquele Dieselgate lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o veículo passou no teste, mas a hora que ele foi medido em serviço, ele não atendia a legislação. O que significa que fica mais rigoroso, né? Em termos de eficiência energética, existem duas medições. Hoje, quando a gente fala emissão de CO2, a gente fala de emissão no escapamento, medido tanque roda, quer dizer, o que entrou no tanque, o que vai para as rodas e sai no escapamento. Essa é a medição do CO2. Uma medição mais evoluída seria a fonte roda, né? Quer dizer, desde a fonte que está alimentando como combustível, quanto ela emitiu de CO2 para chegar no veículo e até no cano de escapamento, né?
Nós temos as situações globais, né? A pandemia despertou um pensamento de aceleração nessas mudanças, né? com as preocupações com o meio ambiente, né? E também os conflitos geopolíticos que acabam refletindo na disponibilidade ou não de um determinado componente, como, por exemplo, o gás da Rússia, né? Então, essas são as tendências. Agora, o que a gente vê em powertrain? O que deve acontecer com o powertrain? Então, o que vai guiar o powertrain? Emissões tóxicas e redução da emissão de CO2. Em termos de tecnologia, a tecnologia de hoje é diesel, certo? E gás, gás natural, certo? E principalmente 90% é diesel, muito pouco é gás natural. Em termos de powertrain, né, a evolução é para híbridos como transição ou combustível de baixo nível de carbono. Por exemplo, o gás metano, quer dizer, você tem um átomo de carbono para 4 de hidrogênio. Então, isso significa menos emissão de CO2 quando é queimado, né? E depois a evolução, então, para fontes renováveis, de combustíveis renováveis, certo? Na parte elétrica, continua uma grande evolução nos veículos a bateria. A próxima etapa é usar a recuperação de perdas ao longo do veículo, do funcionamento do veículo para ajudar a eficiência energética, porque as baterias pesam muito. Então, uma coisa semelhante, uma Fórmula 1, quando você recupera através da frenagem a energia, se armazena energia numa bateria, né? E grande expectativa de zero emissões são as células de combustíveis, que estão sendo já usadas em alguns lugares, pouco ainda, mas são as tendências para depois da próxima década, né? E nós teremos, com todas essas soluções, provavelmente ciclos onde uma tecnologia funciona melhor que a outra, no sentido de tudo atender zero emissões. Bom, Brasil. Como está o Brasil? O Brasil, como eu disse, já entrou no Euro 6, é o Proconv 8 em 2023. Em termos de eficiência energética, nós vamos começar a medir CO2, emissão de CO2 em 2027, e vamos começar vai ser um requisito em 2032. Em termos de região metropolitana, São Paulo está na frente, ela já tem uma legislação para ônibus urbanos mais rígida do que o que está no Brasil, né? Então, nós temos, primeiro, uma iniciativa do governo municipal de introduzir 2.600 ônibus elétricos. Nós temos uma frota de mais ou menos 13.000 ônibus em São Paulo. Quer dizer, 20% da frota seria elétrica até o final de 2024. Certo? Além disso, uma redução de particulado e de uso de combustíveis não fósseis, redução de 50%, 80% da redução de óxido de nitrogênio e particulado, né? Em 2038,
100% dos ônibus tem que ter, não pode usar combustível fóssil. E 95% também de redução de NOx e particulado, o que significa basicamente veículo elétrico, né? Seja elétrico a bateria ou célula de nitrogênio. Uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção, voltando à Europa, a Europa a Comissão Europeia está analisando e já aprovou que o gás natural não é um combustível fóssil, seria um combustível renovável. Há muitas discussões para isso, mas isso é para, logicamente, ampliar o leque de opções, certo? Quer dizer, o diesel poderia ser um combustível fóssil, mas não o gás natural. Aí, como está o Brasil em termos de matriz energética, certo? Que é muito importante isso para os nossos passos, né? Em termos de legislação. O mundo hoje, né? Em termos de energia, tanto a energia elétrica, toda a energia gerada ou consumida, o mundo ele tem quase 86% são não renováveis, energias não renováveis. E só 14% são renováveis. Na OCDE, que são os países mais ricos, né? São quase 89% não renovável e 11% renovável. O Brasil está muito bem, ele tem quase metade da sua matriz energética renovável. Isso influi muito depois na opção que nós vamos escolher né, para nossa propulsão veicular. Né? Falando em aquilo que eu mostrei antes, é a matriz energética aqui. Essa é a matriz de geração de eletricidade, certo? Então, no Brasil, quase 80% da energia não é renovável. O Canadá está próximo, mas se a gente olhar Estados Unidos, China, eles estão na ordem de 20%, ou seja, a nossa matriz é muito melhor. Por isso que, eventualmente, as soluções do Brasil devem ser diferentes de quem não tem uma matriz tão limpa quanto a nossa. Quais são as alternativas para o diesel que estão sendo testadas hoje, né? Então, em termos de propulsão, nós temos a manter o motor a combustão, certo? Para o motor a combustão, é importante que a medida de CO2 seja poço roda, porque aí você pega o CO2 em toda a cadeia, né? E aí você tem como opções de combustível renovável, o biodiesel, que é o diesel a partir, principalmente de soja, aqui no Brasil, que tem um inconveniente. Hoje ele já é misturado no diesel, acho que não pegou agora de 12%, vai chegar a 15%. Ele tem um problema que ele aumenta a quantidade de NOx, então ele requer mais tratamento. Quer dizer, no final, quando você mistura biodiesel, no diesel, o final é mais caro, certo? O diesel fóssil é mais barato, certo? E se você tem que gastar mais para tratar, isso também fica mais caro o tratamento, né? O pós-tratamento para o gás de escape, né? O HVO, que é basicamente o diesel verde, é até melhor que o diesel verde, não tem tantas variações que o diesel verde, que é basicamente uma hidrogenação de
de derivados vegetais ou, eventualmente, gordura, essas coisas. Hidrogenação dá basicamente um diesel perfeito, muito bom, pode ser produzido, pode ser adicionado em qualquer porcentagem no diesel fóssil, que não causa problema. Problema é que é mais caro, provavelmente por não ter escala. Temos o gás natural, certo? Como eu disse anteriormente, está sendo considerado já na Europa como um combustível renovável, certo? E aqui no Brasil nós temos muita geração agora, crescente, a geração de biogás, e ela pode ser integrada com o gás natural, certo? Para ter uma distribuição de gás. Que falta para nós é distribuição, nós temos muito gás jogando fora nas plataformas, né? Gás natural, e nós precisamos, então, de infraestrutura. O etanol, ele, para esse tipo de veículo, ele não funciona bem como combustível. A opção do etanol seria usar ele como um produto para hidrogênio. E nós temos os motores a hidrogênio, onde o hidrogênio entra como combustível e, portanto, o final, na saída, né, você não teria CO2, né, porque a combustão do hidrogênio não tem carbono, então também é uma opção muito interessante. Mas, logicamente, como você mistura com ar, você vai ter óxido de nitrogênio, isso também tem que ser considerado, e outras coisas, como armazenar esse hidrogênio e a infraestrutura para distribuir hidrogênio, né? Nós temos também já funcionando os elétricos a bateria plug-in, certo? A melhor medida, logicamente, para eles seria o tanque-roda, porque eles são zero emissões na saída do escapamento. Agora, você precisa saber como foi gerada a energia elétrica que abastece a bateria, não é? Então, a maior vantagem no elétrico é que ele é zero no escapamento, né? Mesma coisa para a célula de combustível, que é uma grande expectativa para o futuro, que usa hidrogênio, certo? E tem como opções para gerar esse hidrogênio, só pode gerar a partir de água, pode gerar a partir de gás natural e a partir de etanol. E também temos os híbridos, que são uma combinação de motor a combustão mais baterias, né? E sistemas de regeneradores, tudo isso num veículo híbridos. Por exemplo, temos os eixos elétricos agora, que você carrega a bateria quando você está freando ou descendo, né? E usa depois essa energia quando você está subindo. Agora, vamos falar como resultado disso tudo que está acontecendo no mundo, como que a gente prevê as alternativas de propulsão em relação ao diesel. Hoje, vamos dizer, pegando a China, hoje ela está 84% ainda é diesel e uma parte de 7% ainda abaixo de 2 dígitos é elétrico e gás natural. O diesel deve cair na China a 50% até o final da década, sendo que 37% vai para veículo elétrico. Então, ficaria líder em veículo elétrico, porque ela já tem toda a estrutura implantada para veículo elétrico
e tem a tecnologia de baterias. Os Estados Unidos, nós cairíamos de 88 para 76, o crescimento da penetração de elétricos, mais ou menos na Europa. No Brasil, nós usamos os 99% diesel e devemos cair para 80% ao final da década, com os crescimentos da elétrico e principalmente do gás natural. Gás natural associado a biogás, né? Vou começar agora a falar das legislações. Nós já falamos de legislação de emissões, as outras legislações que também requerem novos materiais. Primeiro, vamos falar no Brasil, o veículo, né, o rodoviário, o peso bruto total, em 9 eixos distribuídos aí, pode ser até 74 toneladas, o que é muita carga, né? Certo? Inclusive, foi liberada uma legislação recente para 11 eixos, para carregar 91 toneladas, que era uma aplicação apenas para estrada não pavimentadas, para carregar, principalmente cana, né? E agora, com uma autorização especial, esse tipo de veículo por 11 eixos. E estou tomando uma água aqui que deu uma tosse. Ela pode trafegar até 80 quilômetros numa rodovia. Para ter uma ideia de comparação, esse mesmo peso na Europa e Estados Unidos é de 45 toneladas, peso bruto total. E os veículos são mais potentes, andam mais, mas carregam menos cargas. Então, essa é uma das principais diferenças no Brasil, se carregar muita carga aqui no Brasil. Nós devemos ter uma nova legislação de crash testing, que já tem nos outros países. E isso vai mudar muito a necessidade de resistir ao crash test. A cabine, chassis, vai ter que mudar em 2028. Também vai ser introduzida uma legislação da barra de proteção anti-intrusion ou front underground protection, para evitar exatamente uma colisão que com outro veículo ele entre embaixo do caminhão. Então, sumarizando os drivers para transportação de mercadoria, hoje todos os OEMs estão trabalhando para eficiência energética e propulsões alternativas. Nós temos uma estrutura de rodovias muito ruim e permitimos uma carga muito alta. Então, uma estrutura robusta é um requisito fundamental aqui no Brasil. Então, é diferente do que tem os países, por exemplo, Europa, Estados Unidos ou até Japão, né? As regulações, as novas normas de emissão, como o Euro 6, eles requerem muito mais sistema de tratamento, e isso aumenta o peso e traz complexidade no layout, o que significa que, além de atingir os requisitos, você aumenta o peso para reduzir emissão tóxica e você tem que ter peso para reduzir o consumo. Então, essa é o desafio, né? Na transporte público, hoje, nós não temos uma legislação federal, certo? Nós temos iniciativa de cada cidade. São Paulo é uma iniciativa da cidade de São Paulo, certo? Não quer dizer que Recife vai seguir a mesma, certo?
E, além disso, mas existe uma direção para aumentar o conforto passageiro e a segurança, né? Como ter ar-condicionado, ter transmissão automática, suspensão pneumática, são todos requisitos que vão sendo determinados aos frotistas para melhorar o conforto e segurança dos passageiros. Nessas aplicações urbanas em áreas metropolitanas, os eletroveículos é a tecnologia mais provável para ser adaptada, certo? Propulsões alternativas, as de hoje, que são basicamente diesel, vão precisar de inovações em chassis e também, dependendo do tamanho do ônibus, é um chassis tubular ou um skateboard, né, no piso, né, para ônibus menores, né, os mais. Há uma grande tendência de usar, nós vamos falar de materiais daqui a pouco, o NNE 700 megapascal, né? Hoje estruturas estavam em 380, né? Certo? E essas, como eu disse, essas novas tecnologias têm sendo criadas pelos governos municipais, né? Criando legislações ou iniciativas. Por exemplo, São Paulo tem uma legislação que começa em 2008 e termina em 2032, mas tem uma iniciativa da prefeitura de colocar 2.600 ônibus. Nenhuma lei está obrigando isso, é uma iniciativa, né? E também, como isso fica mais caro, precisa de subsídio. Quem vai pagar no final, o governo municipal, né? Porque não há um clima hoje para, logicamente, se pagar mais para andar num ônibus elétrico, né? Bom, vamos agora falar de materiais para todas essas novas tendências tecnológicas, certo? Então, quais são os requisitos? Nós precisamos aumentar resistências dos materiais para reduzir peso, mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma resistência à fadiga para, como isso envolve uma redução de espessura, certo? Então, isso afeta a resistência à fadiga, então nós temos que considerar todas as condições brasileiras que mantendo a resistência à fadiga e performar no Brasil. Os principais materiais são, nós vamos falar muito de aço hoje. O pessoal de alumínio, me perdoe, mas nós não entramos muito em detalhes no alumínio, vai ficar muito no aço, né? Plásticos, compósitos e também nanotecnologia. Bom, começando com aço, aqui tem todo chamado diagrama de banana, onde tem todos os aços que podem ser usados nessas diversas soluções para melhorar a redução, melhorar a eficiência energética, né? Em verde estão os materiais que estão em uso, ou que são, por exemplo, principalmente os para chassis, era o 380, né? E agora tem os micros ligados, que chegam até 500 a 700 megapascal para usar em estrutura de veículo, né? Tem os potenciais que vão entrando, vemos que nós temos legislações agora de segurança para entrar em 2028 e precisam de novos materiais. Em alguns países onde a exigência é diferente do Brasil, como eu mostrei, tem se usado até o NE 900 para a estrutura, 901 megapascal, que dá uma grande redução de peso e estrutura, mas no Brasil isso nós temos que olhar aquele lado de fadiga pelo tipo de exigência de peso e a estrada que o veículo vai rodar. Aqui, gentilmente, o André preparou uma tradução de tudo aquilo, daquelas siglas lá, e vai junto com a apresentação para a gente saber o que
nós estamos falando, certo? Um glossário aí dessas sopa aí de siglas, né? Bom, vamos começar. No crash test, que vai entrar em 2028, hoje ele usa basicamente aço carbono comum, certo? Uma cabine, né? E 58% de hot stand. Isso pesa 323 quilos e dá nessa opção que a Arcelor desenvolveu, toda essa gama de aços que podem ser utilizados em cada componente de cabine, desde endurecimento, você tem materiais de que hard press, endurecido durante a conformação, os aços de baixa liga de alta resistência são maior, mas substituindo principalmente os aços carbonos atuais. Isso dá uma redução de peso de 54 quilos e 17%. Então, além de ser necessário para aguentar o crash test. Mesma coisa em Trojan Bar, certo? Aí nós temos outros materiais, nota que a barra que ela é uma barra que tem ela é laminada e depois ela tem um bending aí para acertar as pontas da barra, e aí precisa de materiais com esse CP é o complex phase, né? Várias microestruturas associadas a isso, e o dual phase, que vão ser usados nesses materiais para essa aplicação, para atender a essa legislação. Certo? Também temos os aço ferrita bainita, para principalmente elemento de suspensão, certo? Sempre melhorando a performance e reduzindo o peso, certo? Na parte de rodas, tem uma boa discussão aí, certo? A roda de aço é feita do material ferrita bainita com 590 megapascal, certo? Combinado com um LNE 700, certo? O que dá um processo, então, a estampagem mais solda, né? Soldando dois materiais, e teria um peso de 26 quilos, certo? Como fonte, essa roda que foi espaçada pela ArcelorMittal. A Alcoa tem esse alumínio forjado, que dá uma roda de 20 quilos, certo? Então, aí uma grande discussão qual é a melhor roda. Hoje, tem uma de 80% a 90% ainda é aço, porque existe uma cultura que o aço é mais resistente, existe também discussões que o alumínio nessa aplicação ele é mais resistente, mas eu não vou entrar, não é um debate sobre aço e alumínio para a roda, é só dizer o que vai entrar, o que tem já no mercado e que permite. Nós tínhamos as rodas de aço carbono, certo? Que pesavam 40 quilos. Então, você vê onde nós já estamos chegando. Você pega uma carreta de 9 eixos, se você economizar aí 20 quilos por roda, o que dá de economia de peso.
Também no chassi tem várias opções, cada vez aumentando a resistência, né? Nós estamos no Brasil entre 500 e 600, partimos do baseline com espessura da longarina de 8 milímetros, ela já está em 6,7, entre 6 e 7, né? Com aquelas reduções de peso. Nas aplicações elétricas, chega até 700, tá? Com 21% de redução de peso. O elétrico precisa muito mais hoje de redução de peso. E, como eu disse, em outras regiões do mundo já se usa o LNE 900. Mas isso já está em prática, quer dizer, o LNE 380 praticamente já foi eliminado. Vamos falar um pouco de powertrain. Bom, em função de todas essas legislações de emissões, houve um grande progresso do powertrain ao longo dos últimos 20 anos. Quer dizer, para fazer um motor, antigamente, que era Euro 2, certo? E nós tivemos o início do Euro 3, no começo da década, do milênio, né? E hoje nós estamos no Euro 6, e isso significa um grande aumento de peso para todos os sistemas de tratamento, e teve que aumentar muito a performance do motor. Os motores hoje têm a performance muito maior, o que significa novos materiais para válvulas, para poder aguentar a temperatura, adiciona-se turbo, então tem muita coisa de melhoria da performance do powertrain. E aí eu estou olhando mais para materiais. Hoje se faz um bloco de motor que era feito de ferro fundido cinzento com 200 megapascal, já tem no vermicular. A Tupi foi a principal fornecedora de bloco de motor, né? Bloco de motor e cabeçote, um vermicular que chega a 500 megapascal. Então, vocês imaginam quanto isso pode dar de redução de espessura e peso numa carcaça de motor diesel. Também as transmissões hoje são automatizadas, tiraram todos os sincronizadores. Existem transmissões, temos todas as carcaças de alumínio, sem essa opção daí, com 18 velocidades múltiplas aplicações, certo? Nos eixos, nós temos, nos eixos médios, hot stamp, na carcaça, e nos eixos de caminhão grande ainda permanece o ferro nodular. Para o eixo dianteiro, está se testando, a Dana está testando um ferrita bainita, que dá 20% de redução no peso do eixo. Vou falar um pouco de veículo elétrico, agora nós vamos falar de materiais para bateria. Bom, quais são os requisitos hoje? Quais são os grandes desafios, né, do veículo elétrico para essa aplicação? Primeiro, redução de custo da bateria. A bateria, ela mais ou menos 60% do custo do veículo, mas ela eleva muito. Quer dizer, um veículo, um ônibus, né, de padrão aí de 15 metros, ele custa uma versão diesel da ordem de R$1.100.000, né? Um ônibus elétrico para a mesma capacidade custa 3.500.000. Então, isso
pelo custo da bateria. Então, tem aí um grande desafio de custo, certo? Para ser tratado, né? Nós precisamos aumentar a energia, a densidade de energia das baterias para reduzir o peso, porque você tem muito peso jogado para carregar as baterias, certo? Então, isso diminui a capacidade do veículo, seja de passageiro, seja um veículo de transporte de mercadoria. Você está carregando essa bateria, né? Temos muitos casos, já foi parcialmente resolvido na segurança, muitos casos de incêndio em colisão com bateria. Você imagina um ônibus pegar fogo aí no trânsito de São Paulo, né? Também o tempo de recarga é muito longo, certo? Então, 8 horas, que é a média de hoje, é um tempo muito longo e que inviabiliza, por exemplo, o transporte de longa distância em caminhões, certo? Fora a densidade energética, que é o caminhão de carga carregar o peso da bateria. Então, esses caminhões normalmente trabalham com 2 motoristas e trabalham full time, né? Precisa aumentar a autonomia, quer dizer, o tempo de carga. A autonomia está da ordem de 250 quilômetros, o que é razoável para uma cidade como São Paulo, é mais ou menos um ônibus por dia, né? Tem também o problema de quer dizer, as baterias, elas, nós vamos ver aí, depende de elementos, de materiais bastante complexos, né? E que não estão totalmente disponíveis. Esses 2.600 ônibus que vão ser introduzidos em São Paulo, o principal problema na cadeia de suprimentos é a falta de bateria, certo? Então, nós temos que aumentar a disponibilidade e tem que fazer aí um inventário ao longo do mundo se todos esses materiais, como que eles vão estar disponíveis para o futuro se você aumentar a quantidade de veículos, caminhões e ônibus elétricos, né? Baseado nisso, as aplicações correntes atuais estão numa entrega de curto prazo, certo? De curta distância, quer dizer, entregar em cidade, baixa carga, né? E nós já temos algumas experiências de sucesso aí com o Volkswagen Delivery, que é um veículo de entrega pequeno, né? Ônibus urbanos, como nós acabamos de falar da iniciativa de São Paulo, e alguns segmentos industriais que estão focados em ESG. Como exemplo aqui, estamos na ABM, mineração e siderurgia. São indústrias que produzem muito CO2, são de alto consumo de energia. Então, para essas indústrias, e o ciclo do que o veículo se locomove é um ciclo pequeno, não é de longa distância como um caminhão que carrega a mercadoria. Então, você pode ter um abastecimento mais próximo, local ali. Isso, mesmo que tenha um preço mais caro, no total, essas empresas estão olhando o ESG, quer dizer, emissão na cadeia de produção e suprimento dessa indústria. Então, uma visão como da China, quer dizer, a empresa, a indústria precisa abaixar o CO2. Um dos caminhos é no transporte. Então, mesmo que fique um pouco mais caro, ou bem mais caro o veículo elétrico, os caminhões elétricos, certo? É uma tendência de usar nessas aplicações.
Bom, falando em bateria, tem uma sopa também de letra aí, certo? Que, vamos falar... Nós temos a base que saiu com a bateria, vocês sabem, tem o cátodo e o anodo. Normalmente, o cátodo é os materiais que eu estou falando, e o anodo é de grafite. E a transferência de, de, do cátodo para o anodo do elétron é através de íons de lítio. Esse é o conceito da bateria de lítio. Hoje nós temos produção, a Moura, a WEG já estão produzindo baterias íon de lítio no Brasil, mas nós temos que sempre considerar que o núcleo, certo? A célula é feita na China. E você pode montar bateria aqui no Brasil, mas qualquer bateria ela depende da cadeia de suprimento da China, porque a célula da bateria é feita na China, né? Então, nós temos o que iniciou o lítio, cobalto, né? Que tem uma alta densidade, mas o custo do cobalto é muito caro, e também tem problema com estabilidade térmica, que eu falei, de pegar fogo. Manganês, cobalto pode abaixar o custo, tirando o cobalto, porém ela está restrita à aplicação estacionária, e aqui nós estamos falando de aplicação tracionária, certo? Bateria tracionária, então não dá. Níquel, cobalto, alumínio, está mais para veículos leves. Óxido, lítio e óxido de manganês, ela tem boa estabilidade térmica, mas tem uma baixa estabilidade na transferência de carga, né? A mais usada é de fosfato de ferro, certo? E a bateria usada nos ônibus chineses aí que estão rodando aqui no Brasil, ela não tem uma densidade energética muito alta, o que significa mais peso, mas ela tem uma excelente estabilidade térmica. É isso que está fazendo essa bateria ser a mais usada. Como desenvolvimento, nós temos aí o nióbio como cátodo para tirar níquel e cobalto, mas isso é uma aplicação que está funcionando bem, está desenvolvendo para grandes veículos, por exemplo, navios, bateria de navio, bateria de locomotiva, né? É muita coisa para o caminhão e para o ônibus. O recente desenvolvimento, que tem muito da indústria nacional, é usar, ao invés de grafite, óxido de nióbio como anodo, e que está sendo atestado aí fabricado pela Moura para o delivery, certo? Mais uma vez, lembrando que essa bateria depende, a célula dela vem da China, né? Ela é montada aqui no Brasil. O desenvolvimento dessa célula, do material do anodo, foi feito aqui no Brasil pela CBMM, certo? Mas ainda isso tem que ser, a célula vem da China. O grafeno, nanotecnologia para melhorar a densidade de energia e também a durabilidade. Ele está sendo testado uma nova geração de níquel como o novo cátodo. Então tem aí também muita coisa para fazer, né? Por último, eu tenho aqui um slide do uso de grafeno na indústria automobilística, recentemente cedido aí pelo Huawei
da Domus, ex-Gerdau, né? Então, o grafeno, como eu falei, nós temos, ele melhora a eficiência da energia, das baterias, né? E também, como nanotecnologia tem melhorar a distribuição de calor, também tanque de combustível, melhora a performance térmica, restrição de poluição, também na parte de pneus, enfim, melhora a, a estabilidade, a densidade energética das baterias, como eu já falei anteriormente. Bom, acho que já estou explorando meu tempo aqui. Como sumário e conclusões, nós temos que a legislação é o mais importante drive para trazer novas tecnologias. Não tem uma solução única para atender as legislações futuras e tecnologias. O diesel ainda é a melhor solução, vocês viram, para longa distância, transporte de longa distância. Gás natural e biogás pode ser uma boa opção para uma transição. Os veículos elétricos têm desafios em termos de custo e autonomia. O hidrogênio vai ter uma importância fundamental na matriz energética do futuro. Os materiais são elementos chaves para suportar todas essas novas tecnologias, essas opções e variações, né? E o Brasil está bem posicionado nessas futuras. O Brasil tem de tudo, certo? Nós temos combustíveis renováveis, nós temos pode gerar vários tipos de propulsão, temos materiais que podem ser produzidos dependendo da escala. Portanto, provavelmente nós vamos ter uma importância grande nessa nova tecnologia global para caminhões e ônibus. Bom, terminando, muito obrigado. Obrigado mais uma vez à ABM, ao André, e passo para a sessão de debates. Bom dia, Brigante. Obrigado aí pela oportunidade aí de estar participando desse evento da ABM. E nós temos aqui alguns comentários, bastante contribuição aqui do pessoal. E a gente vai começar com uma primeira pergunta, para aquecer aí, enquanto você toma uma aguinha aí. Então, vamos lá. Avaliando o cenário local, o Brasil, você acredita que estamos atrasados ou avançados em relação aos 3 pontos abaixo? O primeiro é tecnologia, o segundo é matriz energética e o terceiro, infraestrutura. Bom, o primeiro, tecnologia. Eu não acho que nós estamos atrasados em termos de tecnologia. Eventualmente, por exemplo, os veículos Estados Unidos, Europa vão evoluir para Euro 7 ou EPA fase 3, mas isso eles estão tendo muita dificuldade para isso. Então, ainda nós estamos iguais nisso, né? Aliás, o Brasil, nessa área de veículos comerciais, ele é muito atualizado mundialmente, né? Nós estamos atrasados, provavelmente, em legislação de segurança, certo? E também tem algumas situações no Brasil, como o peso que se carrega aqui, né? Mas isso é uma cultura do país que já foi feito. Mas eu acho que nós estamos atrasados agora na questão de segurança. Esses outros países na região já tem, mas em termos de vamos dizer, tecnologia, eu acredito que o Brasil pode fazer a mesma coisa que tem
no mundo desenvolvido. Obrigado, Brigante. Tem uma pergunta... Agora, tem Opa, outras coisas, desculpa. é infraestrutura, Isso, né? infraestrutura, exato. Infraestrutura, eu acho que nós estamos bem atrasados. O Brasil está atrasado muito em infraestrutura. Por exemplo, nós não temos infraestrutura para veículo elétrico, certo? Então, essa iniciativa de São Paulo significa também criar uma infraestrutura de carga para os ônibus elétricos. Não existe. Se não existe em São Paulo, imagine no Brasil. Outra pergunta era tecnologia, infraestrutura aí. Matriz energética. A matriz energética nós estamos muito bem. Eu acho que nós temos a graça de Deus de ter tudo, né? Nós temos biomassa, nós temos como produzir hidrogênio verde ou grey, hidrogênio através do etanol, gás natural. Eu acho que nós estamos bem servidos. Eu acho que por isso que eu acho que o Brasil pode até assumir uma posição de liderança no futuro. Tal, por exemplo, ele pode ser, se não um grande exportador de hidrogênio, né? Que é a energia do futuro, né? Bom, é isso. Foi Está respondido. exato, dessa primeira pergunta, sim. A segunda é uma contribuição aqui do Nixon Vieira Malveira. Emissão de particulados a partir dos pneumáticos. Leva-se em consideração o material empregado na fabricação dos pneumáticos. Aí ele dá um exemplo aqui e já coloca como uma pergunta, né, para sua avaliação. Usando em sua composição mais borracha natural e menos sintético, ele pergunta se está correto esse caminho. Olha, não vou enrolar muito, mas eu não sei a resposta, certo? Eu vejo uma discussão grande na comunidade europeia, certo? Eu acho que a borracha natural tem alguma vantagem nesse assunto, mas eu não sei te dizer quanto. Nós estamos acompanhando como empresa de inteligência de mercado, nós não temos assim esse conhecimento tecnológico para responder. Nós ah, só estamos acompanhando o mercado que não está aceitando, certo? Então é isso. Agora, eu acho que borracha natural é favorável nesse assunto. Obrigado. Tem várias contribuições aqui do Luiz. Ele faz alguns comentários mais voltados aqui à matriz energética e também à questão de propulsão. Então, o primeiro ele faz primeiro ele faz alguns comentários aqui dentro das contribuições que talvez a célula de combustível hidrogênio em relação aos veículos elétricos eles estão um pouco menor em questão de escala. Ele coloca aqui essa informação e também ele diz referente ao que o hidrogênio como combustível e eficiência ele não é tão eficaz, pois que ele consome 3,2 vezes mais combustível e custa 5 vezes mais por quilômetro rodado. Você gostaria de comentar, contribuir em relação a essa colocação do Luiz? Eu acho que, primeiro, qualquer alternativa ao diesel vai ficar mais cara. Por isso que o diesel ainda a melhor solução, certo? Diesel fóssil, né? Eu acho que o hidrogênio ele tem um desafio de custo, de infraestrutura e também o tanque de hidrogênio. Você pode, eventualmente, dependendo do material, aumentar a densidade energética, né? Armazenando mais hidrogênio. Mas a célula em si,
um dos desafios de hoje é realmente o custo que isso vai ficar. Ela é uma solução em termos de meio ambiente perfeita, porque você emite água, né, na saída, né? Então, ela é perfeita, mas ela é muito cara, certo? E eu acho que esses anos que vêm pela frente não é uma solução para essa década. Por isso que eu pus muito pouco de célula de hidrogênio até 2030, mas ela tem muitas, em função do endurecimento das restrições de meio ambiente, e espera-se, já está se testando para melhorar aí o custo, a performance da célula de combustível, que na próxima década a gente tenha uma maior participação das células de combustível. E Brigante. Temos mais algumas contribuições. Deixa eu colocar aqui. O Luiz coloca quais as emissões de CO2 equivalentes desses aços para aplicações automotivas, né? Eu acredito que tem alguns estudos, eu posso até Vou responder deixar para aqui. você, porque está falando poço roda, né? Exatamente. Aí nesse ponto, considerando, existem alguns estudos feitos, né, até pela própria ArcelorMittal, considerando a produção de metal, manufatura e reciclagem em quilos de CO2, por exemplo, levando em consideração um C-Segment, que é um veículo do segmento C, há um potencial aí superando 30%, um potencial de redução, né, de CO2 equivalente até 36%. Esses são alguns estudos que foram realizados aqui comparando os dois materiais aqui, desde toda a sua cadeia produtiva. Uma outra contribuição, Brigante, vamos lá, deixa eu só listar aqui, voltar. É do Henrique Santos. Existe algum estudo sobre baterias redox de vanádio para veículos? Aí eu deixo para o seu estudo. O vanádio e titânio, nióbio entram, vamos dizer, quase que na mesma linha de materiais. Eu, eu, eu não conheço nenhum estudo, e a minha fonte de, de tecnologia para baterias foi muito o que está sendo usado e também o que está sendo desenvolvido em termos de nióbio. Realmente eu não cheguei não vi nada em termos de vanádio. Perfeito, obrigado. Chegaram bastante contribuições aqui. Deixa eu só listar aqui. Existem algumas discussões aqui também sobre qual seria a matriz energética ideal, né, resumindo algumas contribuições, para o nosso mercado local, sobre matriz energética. Bom, aí é uma opinião pessoal, né? Certo? E sujeito a crítica. Eu, particularmente, não acho que o Brasil precisa muito de veículo elétrico, certo? Plug-in. Por quê? O Brasil tem uma gama de combustíveis alternativos, e se você... Ele já tem uma matriz energética e uma matriz elétrica muito melhor que o mundo, certo? Então, eventualmente, você tem que trabalhar na redução do CO2 via veículo híbrido e na medição, adotar uma medição poço-roda para reduzir ao longo da cadeia. Nesse caso, usando
combustíveis renováveis, certo? Você reduz muito a emissão de CO2 ao longo da cadeia, que no final é o que interessa, né? Então, eu acho que o Brasil ele deveria se concentrar mais nas alternativas de combustível onde ele é dominante. Quer dizer, eu vejo muito promissor o HVO e o hidrogênio. Correto. Obrigado pela contribuição do pessoal aí, principalmente do Luiz. Nós temos também alguns questionamentos sobre alguns dados que foram apresentados, e na verdade são potenciais oportunidades que nós temos, principalmente voltados a matérias-primas, né? São potenciais oportunidades, né? Não estão tratados especificamente sobre um fabricante ou sobre uma aplicação específica, né? Então, tem alguns questionamentos aqui sobre alguns dados que foram apresentados, né? Então, só levantando a questão, a ArcelorMittal possui um portfólio de produtos voltados, né, para essas soluções, tanto em cabines quanto rodas, e as oportunidades, né, com foco em redução de massa, né, para melhor eficiência energética. Então, são algumas considerações aqui, diante de alguns questionamentos que foram colocados aqui no chat. Então, não se referem especificamente a um fabricante ou a um produto ou uma aplicação específica, mas são soluções que nós podemos prover e estudar em conjunto com esses fabricantes, para aplicação do aço, tá ok? Eu diria, só para complementar, que já estão sendo usadas, por exemplo, na Europa, que é a região que mais se desenvolveu em eficiência energética, né? Exatamente. Então, esses são a Europa, Estados Unidos, até pelas suas legislações, elas fomentam e direcionam Isso. essas aplicações de materiais. E por último, tem aqui algumas contribuições aqui, eu só vou compilá-las aqui, do Marcelo Semler. Ele coloca aqui, ó. Ele coloca: vejo que há uma grande discussão a respeito de pontos como peso, mas de fato é preciso olhar para outros pontos importantes que impactam diretamente no consumo e emissões, como melhoria aerodinâmica do veículo, através de soluções simples, conscientização de classificação energética de pneus para serem montados nos caminhões. Então, com certeza, uma afirmação aqui que ele coloca. Tudo isso acaba impactando diretamente nas forças resistivas, de forma a melhorar consideravelmente o consumo. Quantos de vocês consideram, por exemplo, a etiquetagem de classificação dos pneus para calcular impactos em consumo? Então, ele deixa aqui um questionamento. Quantos de vocês realmente olham de perto as grandes oportunidades que existem para melhorar a aerodinâmica dos caminhões, sendo que o aumento da resistência, o aumento com o quadrado de velocidade? Existem muitos pequenos detalhes que, alinhados ao que foi apresentado, podem melhorar muito o consumo e reduzir emissões. Então, aí é um conjunto, eu gostaria de deixar o seu comentário geral, Brigante. Não, Marcelo, obrigado aí pela contribuição. Eu só queria, acho que está perfeito isso. Tem muita coisa para fazer em termos da aerodinâmica, design, né? Mas não era o foco desse webinar, certo? Então, eu sei que eu tentei falar no começo lá que não ia focar nisso, ia focar mais na contribuição dos materiais. Nós temos aí, o Marcelo sabe mais do que eu, por exemplo, tirar os espelhos retrovisores, colocar câmeras, já tem alguns OEMs fazendo isso, reduz
melhora muito a aerodinâmica do veículo e segurança, né? Então, mas não era... Eu entendo perfeitamente o que está falando, é realmente uma contribuição importante, mas não era o foco desse webinar. Bom, acho que resumindo, entre várias frentes que foram abordadas, nós temos um desafio muito grande aqui, referente à matriz energética, e também a questão de melhoria da eficiência, e considerando vários fatores, desde a aplicação de materiais avançados de alta resistência, entre outros, né? Conforme foi citado durante a apresentação. E a gente agradece, vou deixar em aberto a palavra para o nosso presidente Leal, e obrigado pela contribuição de todos, e ao palestrante também, Carlos Brigante. Muito obrigado, o André, pela condução aí dos debates aí, que são complexos, né? Eu acho que nós temos muitos desafios. O coisa boa é que nós temos muitos desafios pela frente, muito trabalho pela frente, viu, Brigante e André? É verdade. Nós vamos ter muita coisa para a gente fazer aí nos próximos anos. Nós tivemos um pico aqui de 84 pessoas participando, que eu acho que é um bom número, e eu acho que a gente precisa rever isso aqui tudo. Foi falado muito na parte de segurança aqui. Eu complemento, viu, Brigante, André? Eu complemento com o estado das estradas, né? Vocês mostraram tinha um slide aqui que mostrava uma foto, uma estrada asfaltada e outra cheia de buraco, né? Sem ser asfaltada. Mas mesmo as asfaltadas, as condições das estradas são muito ruins, né? Então, isso aqui ele eleva o consumo, claro que eleva o consumo de combustível, não tem jeito, não tem jeito. Eu domingo agora eu peguei um congestionamento de mais de 30 quilômetros de coisa. Então, isso tudo abaixou o consumo do meu carro, porque o meu carro é bastante econômico e abaixou o consumo. Então, é lógico, isso a gente tem que levar em consideração também. Mas, viu, Brigante, você trouxe bastante casos para a gente poder estudar próximas sequências nossa aqui na BM. Sim. Nós temos desafios para a gente enfrentar nas nossas usinas. Foi citado muito a CBMM aqui, que eu acho que também é um fator que a gente tem que considerar aí, os avanços que foram dados para a adição do nióbio. Foi citada a VEG aqui, que a gente tem feito contatos com a VEG, desenvolvimento de novos motores e a dependência da China, né, com os seus insumos aqui. Eu acho que é uma coisa que nós podemos desenvolver. Aqui no Brasil tem fontes desses materiais, e eu acho que está faltando a gente contribuir mais como associação. A gente tem muita coisa para frente. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, trazer esse tema tão importante, e numa cidade que eu moro aqui em São Paulo, então acho que o André também mora aqui em São Paulo, e sabe a dificuldade que tem aqui de movimentação, né, aqui na cidade. Então é complexo, e imagino que em outros lugares que a gente não tem conhecimento. Muito obrigado a vocês. E obrigado a todos os participantes, obrigado a Miriam aí pela colaboração, e Valdomiro aí pela condução dos trabalhos para viabilizar esse webinar. E teremos próximos aqui. E não se esqueçam de fazer a avaliação desse webinar, e também não esqueçam que dia 1, 2 e 3 de agosto estaremos juntos na BM Week aqui em São Paulo, no Promag. Tá bom? Um abraço a todos vocês aí. Obrigado, Brigante. Obrigado. E aguardo vocês aqui na Casa de Metal. Obrigado, um grande abraço. Obrigado. Tá bom.